Para quem não me conhece, eu sou Ana Emília, sou nutricionista e sou consultora de alimentos há 20 anos e estou no mercado de alimentação aí trabalhando como consultora todo esse tempo. E aqui no Instagram ajudo outros nutricionistas a viverem da nutrição como eu vivo, faturarem mais de 5K todo mês com a sua consultoria. E hoje, o tema da nossa live de hoje é visita de fiscal de vigilância sanitária. Não é, Lari? Tema importantíssimo. Você ainda não chegou a receber vigilância nos clientes, mas se prepara porque eles vão mais cedo ou mais tarde, eles vão aparecer aí, gente. Oi, Sônia, esse ano, nossa, que bom! Já é propósito então, né, Sônia? Que coisa boa! Gente, nós estamos aqui durante essa semana, todos os dias, até sexta-feira, durante às 20 horas. Cada dia tem um tema diferente para a gente falar aqui durante essa semana. E sempre temas que vão dar para vocês um pouco mais de conhecimento para quem está começando na área de consultoria. Me conta se tem alguém aqui que está começando do zero na área de consultoria, gente. Oi, Karen, seja bem-vinda, boa noite. Quem aqui está começando do zero, igual eu comecei há 20 anos atrás, gente? Quem também está começando do zero aqui na consultoria? Então, essas lives que eu tenho feito são para ir mostrando mesmo para vocês um pouco da rotina da consultoria e vocês podem me fazer perguntas, tá? O que eu puder responder vocês aqui, podem contar comigo que eu responderei, tá? Flaviana começando do zero, Ateliê Vida Saudável também começando do zero. Oi, Kellen, seja bem-vinda, viva bem nutrido. Milena Noêmia, seja bem-vinda, Sabrina Abreu também. Então, me contem, meninas, quem está começando do zero a consultoria? Neidinha Barreto, seja bem-vinda. Então, olha, gente, eu sempre gosto de frisar para vocês que a área de consultoria é uma área maravilhosa. Eu tô nela há 20 anos, não me arrependo e vim para cá justamente para ensinar outros nutris a viverem da nutrição com a consultoria, gente. Viva bem, disse oi, amada. Fiquei na dúvida se teríamos aula hoje ou somente dia 16. Dia 16 é aula gravada que vai chegar no seu e-mail, Viva Bem Nutrido. Mas vai ter live aula à noite, dia 16 também. Essa semana vai ter live todos os dias, viu? De hoje até sexta-feira, live todos os dias, tá? Tô ótima, tô graças a Deus, muito trabalho hoje, uma segunda-feira que foi punk. Oi, Rita de Cássia, seja bem-vinda. Nutris, então vamos lá, vou falar para vocês quais são os principais pontos de verificação de um fiscal de vigilância sanitária quando ele chega no estabelecimento comercial. Me conta, gente, alguém aqui já vivenciou uma visita de fiscalização? O fiscal já esteve em algum cliente que você estava atendendo? Ou você já viu algum documento da vigilância sanitária? Ou você, enquanto Nutri de UAN, se às vezes você foi algum dia Nutri de UAN, você recebeu alguma fiscalização? Me conta, gente. Ó, Viva Bem Nutrido disse que sim. Então, antes de falar sobre isso, eu preciso responder uma pergunta muito habitual. Ana, o fiscal, quando ele passa nos negócios de alimentação, para cada negócio é uma coisa diferente? O fiscal vai olhar coisas diferentes se for num restaurante, se for numa panificadora, se for num açougue? Me conta, gente. Essa é uma pergunta que aparece demais aqui para mim. Por quê? Porque quando a gente está falando de boas práticas de fabricação, aí muitos nutris acham que cada negócio de alimentação tem coisas totalmente diferentes, quando na verdade não é. As boas práticas de fabricação, gente, elas são iguais para todos os tipos de negócios de alimentação, tá? Alguns pontos são específicos, né? Tem pontos que são específicos, por exemplo, de um açougue,
tem pontos específicos de um supermercado, mas boas práticas, gente, vocês vão ver com a aula de hoje, com a live aula de hoje, que são um geralzão para todo mundo, tá? Então, olha, a Viva Bem Nutrido, canetaram. Ai, esse é um termo muito usado, né? Oi, Flávia Bernardes, Micaele Lima. Ó, a Leonice já viveu uma visita de fiscalização, Viva Bem Nutrido também. Oi, Rita de Cássia, seja bem-vinda. Então, gente, quais são os pontos básicos que um fiscal de vigilância sanitária olha quando ele chega num estabelecimento? Seja ele qual tipo de estabelecimento for, tá, gente? O que a gente vai falar aqui é tudo que um fiscal verifica quando ele entra num negócio de alimentação, num comércio de alimentos, seja ele que comércio for, tá? Não precisa ser só restaurante, tá? Então, todo negócio de alimentação, pode ser um restaurante, pode ser uma lanchonete, pode ser uma hamburgueria, pode ser a cozinha de uma creche, pode ser a cozinha de um hotel, pode ser uma cafeteria, pode ser uma pastelaria. Então, pode ser inúmeros negócios de alimentação. Uma das primeiras coisas que fiscal gosta de olhar são documentos. Ele normalmente quer saber se aquele negócio de alimentação tem os documentos em dia. Oi, Elô Vilela, Lio Santos, Amanda, Vixe Brigadeiria, sejam todos muito bem-vindos, Stefane Tavares. E ó, gente, dúvidas que vocês tiverem, perguntas, coloquem aí pra mim que o que eu puder e conseguir responder é na hora, tá? Então, o fiscal, primeira coisa que o fiscal gosta de olhar normalmente é se aquele negócio de alimentação está em dia com os documentos. Que documentos, Ana? São 2 tipos de documentos, tá, gente? Vocês estão com caneta e papel aí na mão? Gente, quem não tá, pega caneta e papel. Por quê? Porque tem muita coisa para anotar nessa live, tá? É uma live aula. Então, uma live bem explicadinha mesmo, tem muita coisa para anotar. Eu vou deixar salva, mas vocês sabem que pode acontecer um imprevisto e às vezes não ficar salva, porque o Instagram às vezes corta a live, às vezes eu fico muda, tem que sair para entrar de novo. Então, gente, anota, papel e caneta na mão. Depois vocês façam um print aí de vocês anotando e coloca no story e me marca, tá? Pra me deixar feliz nessa segunda-feira. Me ajuda pra caramba, vocês não têm nem ideia de como isso me ajuda, tá? Então, são 2 tipos de documentos. O primeiro tipo, o primeiro grupo de documentos são aqueles documentos que atestam a legalidade daquele negócio de alimentação e o cumprimento das exigências estruturais e físicas daquele negócio. Gente, esses documentos podem variar de cidade para cidade, mas as meninas anotando, que bom, Nutri, Letícia, Bia Batista, Viva Bem Nutrido, que bom. Então, os documentos podem variar sim, de cidade para cidade, mas existem documentos universalmente exigidos, ou seja, em todo canto do Brasil, os fiscais vão pedir esses documentos que eu vou falar aqui para vocês. Anota aí agora, gente. Primeiro de tudo, fiscal quer ver o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, ele quer saber se aquele comércio de alimentos tem CNPJ. Segundo ponto, ele quer também saber se aquele estabelecimento comercial tem alvará de funcionamento cedido pela prefeitura. Então, esse é outro documento, alvará da prefeitura, é um alvará de funcionamento que a prefeitura dá. Não é o alvará de vigilância sanitária, aqui a gente está falando do alvará da prefeitura. Depois, sim, o alvará da vigilância sanitária. Os 2 primeiros documentos, gente, que é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
e a licença da prefeitura, esses documentos, eles não vencem, tá? Então, quando a pessoa vai abrir o negócio dela, quando ela vai abrir o comércio, o que ela faz? Ela vai no contador, dá entrada no CNPJ, então para sempre ela vai ter aquele CNPJ, até quando, só se ela desistir da empresa, aí ela vai cancelar o CNPJ. Adorei essa canetinha, Flaviana. E outro documento que esse comerciante vai pedir é na prefeitura. Então, o contador vai na prefeitura, pede a licença de funcionamento daquele lugar físico. Por exemplo, você tem um ponto que você quer abrir uma pastelaria. Então, o contador precisa de ir na prefeitura para pedir a licença daquele ponto, para ver se naquele lugar pode ter uma pastelaria, tá? E o outro é o CNPJ. Então, esses dois documentos, eles não têm data de validade. Então, quando abre, você o contador já vai correr atrás desses dois documentos. Agora, tem mais dois documentos que aí sim, esses têm data de validade. Que são quais, gente? São o alvará de vigilância sanitária, então terceiro documento, e o quarto documento é o alvará de licença do Corpo de Bombeiros. Então esses 4 documentos são muito importantes e eles precisam estar à vista. Normalmente, na parede, assim, logo na entrada, estão esses 4 documentos. Lembrando que o alvará de vigilância sanitária e o alvará de Corpo de Bombeiros precisa de renovação anual. Então, gente, tem renovação anual para os 2 alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, tá? Então, normalmente, em uma visita de fiscalização, esses documentos são sempre solicitados. O fiscal pede esses documentos. Ana, é importante ter esses documentos na nossa pasta sanitária? Quem conhece a pasta sanitária, gente? Olha aqui uma fotinha de uma das pastas sanitárias nossas. Então, pode ser que, olha a prova, isso mesmo, Viva Bem Nutrido, adorei. Rodrigues, seja bem-vindo. Silva Santelmo, seja bem-vindo. Luciana V. Campos, Emily Boechat, Aline Moeda, Flaviana Almeida, Ana Rodati, Marcéia, Antonielle, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, aí está a nossa pasta sanitária. Ana, eu posso deixar uma cópia de cada um desses documentos aí na pasta sanitária? Deve, tá? Deve deixar uma cópia de todos esses documentos aí na pasta sanitária. Deve estar fixado na parede de entrada do estabelecimento comercial, mas é muito bom se você deixar aqui todos eles na pasta sanitária, tá? Aí, Nutris, quero falar com vocês o seguinte. Esses são os 4 documentos universais. Toda prefeitura vai pedir esses documentos. Agora, existem prefeituras, municípios que podem pedir outros documentos. Então, tem um conselho que eu sempre dou aqui no nosso Instagram, que é o quê? Nutri, você quer ser consultora de alimentos? Então, tarefa número 1, vá até a vigilância sanitária da sua cidade e pergunte quais documentos a vigilância sanitária da sua cidade exige além desses 4. Você leva esses 4, fala, olha, eu sei que precisa desse, mas precisa de mais algum para os comércios de alimentos, tá? Então aí, olha, a Flaviana tá falando, alvará de funcionamento. Pode ser que esse alvará de funcionamento foi aquele que eu falei para vocês no começo, tá, Flaviana? É o alvará de funcionamento que a prefeitura dá. Então, esse é universal. Todo mundo, toda prefeitura tem que dar esse documento aqui. Exatamente. A Flaviana já tá fazendo a prova e tirando 10. Ela colocou. Quais são os documentos, então, universais, gente?
alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, CNPJ, alvará do Corpo de Bombeiros. Até a professora colou agora, gente, ó, ficou fácil. Então, fizeram o print da tela, Flaviana já tá me ajudando aqui, ó. Fizeram o print da tela, esses são os 4 documentos exigidos universalmente. Bom, então, amanhã, quem aqui é consultora, gente? Quem aqui já é consultora? Coloca aí, eu sou, eu não sou. Coloca aí pra mim, só pra eu ter uma ideia. Então, amanhã já é dia de mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, visitar pessoalmente ou telefonar lá na Vigilância Sanitária da cidade de vocês. Bom, agora nós vamos para os documentos sanitários, que são os outros grupos, o outro grupo de documentos que um fiscal pode pedir, tá? Ó, deixa eu ver quem que já é consultora aqui. A Lari Tomás, não, eu sou, a Lari é. Viva Bem Nutrido, já fui. Sabrina Abreu, não sou. Stephanie Tavares, eu não sou ainda. Oi, Flávia. Antonielle, eu não sou ainda. Luciana V. Campos, eu não sou. Emily Boechat, eu sou. Flávia Bernardes, eu não sou ainda. Micaele Lima, eu não sou. Sabrina Abreu, ainda sou estudante. Marcéia, nutricionista, já sou. Rita de Cássia, ainda não sou. Sônia Godoy, eu não sou. Nutris, quero falar uma coisa para vocês. Todo mundo que escreveu eu sou, parabéns para vocês. Que coisa boa, já estão nesse universo maravilhoso aí da consultoria. Flaviana disse, não sou ainda, mas meu coração bate forte para começar. Isso mesmo. Thaís, bem-vinda. Agora, eu quero falar com todas essas meninas nutris que colocaram que ainda não são nutricionistas. Que ainda não são consultoras, que estão querendo ser nutris. O primeiro passo para ser consultora, qual é? Vocês acham que qual é o primeiro passo para ser uma consultora de alimentos, uma nutriconsultora de alimentos? Me conta qual é o primeiro passo, o que vai fazer com que vocês sejam uma nutricionista de consultoria? Me conta, eu vou fugir um minutinho aqui do nosso tema, só porque eu acho muito importante falar isso aqui agora com vocês nesse momento. Vocês têm ideia? Olha, a Flaviana, a Sônia Godoy, Rita de Cássia, Sabrina Abreu, Micaele Lima, Flávia Bernardes, Luciana V. Campos, Antonielle, Stephanie, Sabrina. Me conta, até Viva Bem Nutrido, qual seria o primeiro passo que faz com que vocês sejam nutricionistas de consultoria? 1 segundo para vocês me responderem. 1 segundo, já passou esse segundo. E até agora nem sinal do que é que faz esse trampolim, que faz essa transformação. Agora eu sou nutri de consultoria. Sabe o que faz isso, nutris? Vocês acham que é o ter o primeiro cliente? Ter o primeiro cliente faz de vocês nutris de consultoria? Ó, a Bia Batista, assistir minhas lições, kkkk, adorei. Lives. A Micaele disse ter segurança sobre o assunto. Tô gostando, gente, tô gostando das respostas. Mais alguém se atreve aí a colocar uma resposta? O que é essa? É tênue, gente. Até aqui eu era nutricionista. Daqui agora eu já sou nutricionista de consultoria. Ó, assistir às lives, ter segurança sobre o assunto, decidir ser, começar a prospectar por vontade própria, saber prospectar, tô adorando, gente. Olha, a Lari, minha aluna, já sabe, gente. Você decide ser consultora, ter mente empreendedora, tudo isso é importante. Mas é quando você decide ser consultora. Você não precisa de saber vender ainda, você não precisa nem estar assistindo minhas lives ainda, de repente você decide hoje e me acha amanhã. Você não precisa de ter necessariamente a mente empreendedora, não precisa saber prospectar, não. Você precisa decidir. É a decisão
que vai levar você sair daqui e chegar aqui. Porque é tênue essa linha, gente. E quando você decide, eu sou consultora, eu terei ou eu já tenho a minha consultoria, o que você começa a fazer? Você toma decisões para alcançar esse objetivo. Então você toma decisões de assistir às lives da Ana, mas você já se vê como consultora. E aí uma das decisões é, vou assistir às lives da Ana porque vou aprender muito lá. Outra decisão, vou aprender a ter mente empreendedora. Por quê? Porque eu quero conquistar uma consultoria de sucesso. Vou decidir aprender sobre vendas. Vou decidir começar a prospectar. Então vocês estão vendo que tudo isso que vocês colocaram são ações que funcionam como uma consequência da decisão que você tomou. Então você precisa tomar a decisão. Quando você toma a decisão, você começa a tomar atitudes que te levam para aquele objetivo. Porque senão, Nutris, vocês ficam com isso dentro da cabecinha de vocês, só sonhando, só pensando, e vocês não realizam. Quantas eu escuto, às vezes, já estão comigo há 2 anos e estão ainda falando que querem ser consultoras, mas ainda não tomaram aquela decisão definitiva, que é dizer assim, a partir de hoje eu sou uma consultora. Que é quando você vai, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, que eu acho que ele é tão simples e faz com que vocês entendam. Se você decidisse hoje ter uma sorveteria, você decidiu hoje, olha, eu vou ter minha consultoria, ou minha sorveteria, então agora eu vou tomar atitudes para ter a minha sorveteria. Você vai procurar o ponto para alugar, você vai começar a procurar os equipamentos que você precisa, você vai começar a fazer entrevista de contratação com as pessoas, você vai procurar o nome da sua sorveteria, você vai procurar quem faz a logomarca, quem faz o painel, você vai escolher os sabores do sorvete, você não vai parar mais até você abrir aquela sorveteria. Então quando você decide, quero ter uma sorveteria, você começa a tomar aquele monte de decisões para ter a sorveteria. E com a consultoria não pode ser diferente. Então, enquanto você não toma a decisão, você não parte para a ação. E a ação é importantíssima, porque senão você fica parada no seu sonho. Você não segue adiante. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Me contem se isso está fazendo sentido para vocês, gente. Que pena, Flaviana, mas vai ficar salva. Se Deus quiser, o Instagram não vai cortar a gente. Então, Nutris, faz sentido eu dizer isso para vocês? Que nesse momento você precisa tomar a decisão de ser consultora? Então, agora que vocês estão escrevendo que faz sentido, agora, nesse momento, vocês coloquem aí para mim quem agora já é consultora. Quem estava lá, que ia ser, ainda serei. Toma a decisão agora, Nutri. Porque se você tomar essa decisão agora, você vai dormir e sonhar com a sua consultoria, você vai acordar e lembrar da sua consultoria, você vai passar o dia inteiro amanhã pensando o que eu posso fazer pela minha consultoria. O que eu posso fazer hoje? O que eu vou planejar para fazer amanhã? Você vai parar de falar, ainda vou ser. Ainda serei, não sou ainda. Você vai parar com isso e você vai começar a falar diferente. Você vai começar a pensar assim, o que eu vou fazer hoje pela minha consultoria? Por quê? Porque você tomou a decisão de ter a sua consultoria. Então coloca aí agora, vocês que já caiu a ficha, eu já sou consultora. Eu já tenho a minha consultoria. Agora eu vou colocar em prática para transformar isso que ainda está aqui no meu plano mental, para transformar isso agora no concreto. E você que está aqui, gente, me assistindo, é porque você já é consultora, sim.
Você já tomou essa decisão e você só estava com medo de assumir. Ou você não tinha caído a ficha e aí você não sabia que precisava dessa decisão. Porque quando chegar a semana que vem, Nutris, vocês vão ter um curso, gente, é um mini curso gratuito para você realmente aproveitar ao máximo tudo que eu for falar nesses dias e, olha, fazer a transformação. Uma semana, gente, é totalmente possível. Eu tenho relatos de Nutris que se transformaram durante a semana de desafio que a gente já fez em outras vezes aqui no Instagram, aqui no Domínio Nutrição. Aí, olha só que diferença. Antes eu vou ser consultora ainda, agora não, eu já sou consultora. Eu sou uma consultora. Olha só, fala alto aí, sabe? Fala em voz alta, vai em frente ao espelho e fala para vocês agora. Eu já sou minha consultoria, eu vou saber o que eu vou fazer amanhã para começar minha consultoria. Vanessa Silva, Elisa Larissa, sejam bem-vindos. Olha, a Flaviana está dizendo que o medo é um terror. Não precisa ser um terror. O medo pode ser um propulsor. Às vezes, quando a gente tem medo e a gente sabe que tem medo, mas a gente quer muito alguma coisa, a gente usa esse medo para nos levar adiante. Já viu que quando você está com medo, por exemplo, você às vezes corre para fugir de algo que você tá, de um perigo, você foge, você acha uma força que você nem sabia que tinha, uma velocidade que você nem sabia que tinha. Às vezes, na hora do medo, você até toma decisões que você nunca tinha pensado que poderia tomar. Então, quando a gente tem consciência daquilo que a gente quer, a gente começa a usar o medo a nosso favor e não contra a gente. A gente pega o friozinho da barriga que o medo dá e usa a nosso favor. Transforma isso numa mola propulsora. Mas agora que todo mundo aqui já é consultora, né? Hashtag já sou consultora. Eu acho que essa vai ser a hashtag de hoje. Vamos voltar. Nós tínhamos falado então que a gente tem um grupo de documentos, que são aqueles documentos que a nossa colega aqui já listou todos, vocês já printaram. E agora a gente vai para o segundo grupo de documentos, que são os documentos sanitários. Então, gente, um fiscal, ele pode chegar, pedir aqueles 4 documentos, que é o CNPJ, o alvará de funcionamento da prefeitura, o alvará da vigilância sanitária, o alvará do corpo de bombeiros, e ele pode chegar e pedir também, eu gostaria de ver com vocês, né, aqui, os registros que vocês têm. E aí, que registros são esses, seu fiscal? Que registro é esse, seu fiscal? Olha, eu vou falar alguns dos registros que os fiscais podem pedir. Se você trabalha, se o seu comércio que você é consultora, tem equipamentos de temperatura controlada, por exemplo, geladeiras, freezers, câmaras frias, o fiscal pode pedir um registro de controle de temperatura de equipamentos. Anota essa. Outra coisa que fiscal pode pedir, de registro de limpeza de equipamentos. Fiscal também pode pedir registro de manutenção de equipamentos. Outra coisa que ele pode pedir, registro de limpeza de ambiente, registro daquele limpeza geral, de faxinas. Fiscal pode pedir isso, Ana? Pode. Ele pode pedir esses registros. São documentos sanitários que comprovam que aquele estabelecimento toma medidas sérias para prevenir a contaminação alimentar. Então, por que o fiscal pede esses documentos sanitários? Porque o fiscal sanitário, ele se preocupa, ele tem como obrigação defender a população. Então, a população compra, já repito, Bia, a população compra alimentos num determinado local, numa hamburgueria, por exemplo. E o fiscal tem por obrigação saber se aquela hamburgueria está comprometida e vende um alimento seguro. Por isso, ele pede esses documentos. Então, vamos lá, repetindo. Ele pode pedir registro de temperatura de equipamentos de temperatura controlada, de freezers, de geladeiras, de câmaras frias. Então, registro de temperaturas.
Ele pode pedir registro de limpeza de equipamentos, registro de manutenção de equipamentos, registro de limpeza de ambientes. Ele pode pedir outro documento importantíssimo, manual de boas práticas de fabricação. E ele pode pedir procedimentos operacionais padronizados. Esses são os documentos que os fiscais mais pedem quando eles fazem uma visita de fiscalização sanitária. Esses documentos, onde é que eles ficam arquivados, gente? Esses documentos devem ficar arquivados aí na pasta sanitária. Esses documentos, eles ficam na pasta sanitária e na semana que vem nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre como a gente armazena esses documentos dentro de uma pasta sanitária, tá? Então, na semana que vem, quem ainda que está aqui, que não fez a inscrição para o Desafio Nutri de Consultoria, corre para fazer a inscrição, Nutri. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai aprofundar, nós vamos abrir essa pasta sanitária, que hoje vocês estão vendo só a foto, a gente vai abrir essa pasta sanitária para a gente olhar mais sobre os registros, para a gente olhar mais como que a gente armazena esses documentos. A Sabrina fez RDC 216 e colocou um pontinho de interrogação. Só me esclarece melhor qual que é a sua dúvida, Sabrina, para eu poder te orientar aqui, tá? Então esses, Ana, tem mais registros? Sim. Fiscal pode pedir para vocês, gente, registro de higienização de caixa d'água, registro de controle de vetores e pragas, registro de exame de saúde dos colaboradores. Então, existe uma série de registros que constam lá na RDC 216, como a Sabrina, não sei se era essa a dúvida dela. Lá a gente tem todos os procedimentos operacionais padronizados exigidos e os seus respectivos registros. Então, tudo isso, gente, são documentos sanitários. Na semana que vem, a gente vai aprofundar sobre isso. Ana, como é que é esse desafio Nutri de consultoria? Gente, vocês vão receber 3 aulas no e-mail de vocês. Fiquem atentos aos e-mails de vocês e fiquem atentos aos grupos de WhatsApp. Cada um de vocês, quando fez a inscrição, com certeza tinha um botão lá chamando vocês para fazerem como é que fala? Ah lá, ó. Lá na minha bio, ó, tem esse link para você fazer a inscrição para o desafio. E aí, você faz a inscrição e entra no grupo de WhatsApp e fica de olho no seu e-mail. Porque vão chegar aulas para vocês no e-mail de vocês e vai chegar materiais no WhatsApp, tá? Então fiquem de olho. Exatamente, Sabrina. Esse segundo grupo de registros, que são os registros sanitários, os documentos que comprovam que aquele estabelecimento está regular frente à documentação sanitária, estão na RDC 216, quando nós estamos falando de comércio, tá? Adorei as saladas de hospital, gente. Me conta, você faz e vende saladas para o hospital? Que coisa bacana. Mirelle Nutri, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Nutris, esses documentos, oi Renan, esses documentos, eles não são fornecidos por nenhum órgão, tá? Aquele outro grupo de documentos, quem fornecia era a Prefeitura, Ministério da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária. Agora, esses documentos que a gente está falando, não. Esses documentos que são Manual de Boas Práticas, POP, Registro de Temperatura, de Limpeza, esses documentos estão previstos na lei. E muitos estabelecimentos comerciais, muitos empreendedores do ramo de alimentos não sabem que precisam ter esses documentos.
Muitos nutris, muitos mesmo, a grande maioria deles não sabe que precisa ter esse tipo de documento. E então, na próxima semana, durante o desafio, a gente vai aprofundar nisso. Por quê? Porque até nutricionistas muitas vezes não sabem. Eu não sabia quando eu comecei a consultoria. E não acho vergonha nenhuma não saber, tá? Por quê? Porque a gente não é orientado isso lá na faculdade. Então não tem vergonha nenhuma a gente não saber, tá? Aí eu só gosto de falar para vocês que os donos de negócio de alimentação, a grande maioria deles também não sabe. Quando a vigilância sanitária passa e pede isso, eles ficam meio malucos. Eles falam, meu Deus, mas o que é isso? Quem que faz isso? Eu que tenho que fazer? Por isso que a gente fala sempre para vocês, passem visitando os estabelecimentos comerciais, deixando o cartãozinho de vocês, deixando o folder, porque uma hora esse cliente vai precisar de você. E ele vai lembrar de quem já passou lá e de quem sempre passa por lá, tá? Sabrina, nós vamos falar sobre POP na semana que vem, que aí a gente vai aprofundar em documentos, porque hoje eu vou falar mais da visita do fiscal, tá? Mas fica com a gente que a semana que vem, no Desafio Nutri de Consultoria, a gente vai falar sobre POP, tá? Já tá previsto isso. Gente, outro ponto muito visado pelos fiscais é verificar se existe rotina de limpeza. E como que ele vê isso? Ele vê pelo próprio ambiente, né? Se o ambiente está limpo, os equipamentos estão limpos, e ele costuma perguntar, vocês têm alguma rotina de limpeza? E o que é essa rotina de limpeza, gente? Rotina de limpeza é você ter escala de limpeza e você ter a frequência de limpeza. Então, limpa-se na cozinha dessa pastelaria. Limpa os azulejos da cozinha uma vez por semana e tem o registro. O teto a gente limpa de cada 6 em 6 meses. O piso a gente lava todo dia. A fritadeira a gente lava todo dia, no final do primeiro turno, no final do segundo turno. Então tudo isso, Nutri, são documentos que a gente vai aprendendo a fazer para comprovar para o fiscal que ali tem rotina de limpeza. Então o fiscal olha se está limpo, mas ele pode perguntar, tem rotina? Tem frequência? Deixa eu ver se está certo. Então esses também são documentos sanitários. Rotina de limpeza, frequência de limpeza, tá? Que vão aparecer lá no POP. Tá, Sabrina? No POP vai aparecer isso, que a gente vai falar semana que vem. A Rayane disse assim, verdade, Ana, quando cheguei no estabelecimento, tomei um susto com a quantidade de documentações que não são faladas na faculdade. Exatamente, Rayane. Por isso que eu digo para vocês, gente, não fiquem com vergonha de perguntar. Por quê? Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, de todos os documentos, principalmente porque não se fala sobre isso na faculdade de nutrição. Tem alunos aqui, que eu vi que tem alunos, né, que as pessoas falaram, então se na faculdade você estiver falando, me falem, gente, me contem. Porque todos os dias chegam nutris, chegam estudantes falando para mim, Ana, eu nunca ouvi falar sobre isso na faculdade, tá? Então não tenham vergonha, viu? TND Consultor, seja bem-vindo. Fabiana Cris Almeida, a Sabrina já tá aguardando ansiosa, eu também. Paula Santos, Coracim, Thaís Barbosa, eu José Santana, gente, sejam todos muito bem-vindos. Então, rotinas de limpeza e frequência de limpeza são documentos também exigidos ou solicitados, tá? Pelos fiscais. Principalmente nas áreas de manipulação direta, ali onde tem mão na massa mesmo de alimentos, tá? Bom, outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, tá acabando ainda não, estamos na metade, Ellen. Outra coisa que é importante eu falar com vocês sobre como a gente está falando de rotina de limpeza, de higiene, os materiais de limpeza, Nutris, esses materiais de limpeza não podem ser aqueles caseiros.
Em negócios de alimentação, em comércios de alimentação, todos os materiais de limpeza têm que ser registrado em órgãos competentes, tá? Ministério da Saúde tem que ter o registro lá. Não pode ter aquele sabão caseiro, não pode ter aquele detergente caseiro, nada disso, tá? Porque isso pode comprometer, sim, tanto a qualidade da limpeza, quanto especialmente se for o colaborador mesmo que fizer. Gente, um risco de acidente de trabalho gigante. Viva Bem Nutrido tá falando assim: ô Ana, e quanto a não conformidades, cliente resistente às mudanças? Viva Bem Nutrido, a gente tem uma série de estratégias para trabalhar com clientes que são resistentes a mudanças, tá? Porque resistente à mudança não é do nosso cliente, é do ser humano, gente. Nós também somos resistentes às mudanças. A gente também fica resistindo às mudanças. E aí a gente precisa de usar estratégias e termos uma coisa que eu gosto muito de falar, termos empatia com o nosso cliente, nos colocarmos no lugar do nosso cliente. Muitas vezes, gente, a gente fica falando mal do cliente e a gente não pode fazer isso. Se a gente começa a falar mal do cliente, mas como que é isso? Não, a gente precisa ter empatia pelo nosso cliente, a gente precisa se colocar no lugar dele e ir por isso várias estratégias que aí a gente vai ensinando vocês aí ao longo das nossas lives, né? E lá no nosso curso a gente tem a área de, inclusive a gente faz uma mandala, né, para conhecer se nós temos habilidade de negociação. Qual é a nota que a gente se dá quando a gente fala em habilidade de negociação? Gente, eu não sei se a Meire Semijoias está aqui ainda, ela entrou. A Meire Semijoias foi uma grande paciente minha do tempo do consultório. Eu não sei se ela está aí ainda, mas Meire, se você ainda tiver, um beijo muito grande no seu coração, adorava te atender, era muito bom. Ela foi minha paciente, minha cliente, consultório, muitos anos até. Oi, Ale, seja bem-vinda, querida. Bom, então lembra, Nutri. Ah, e eu queria falar uma coisa com vocês também. Isso, Viva Bem Nutrido, são temas também de outras lives, viu? A gente pode colocar isso na nossa sequência de lives. E outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, gente, essas empresas de material de limpeza é muito bacana, sabe de quê? Da gente fazer parcerias com essas empresas. Porque elas podem nos indicar, a gente também pode indicá-los, e eles são muito bacanas porque eles fazem treinamento. E é muito bom, né, quando vem alguém de fora dar um treinamento pra gente. E normalmente esses treinamentos que eles fazem são gratuitos. Então são empresas que dá pra gente trabalhar com parceria, tá? Parceria também é outro tema importante de live, né? Tem muito tema importante de live pra gente fazer durante o ano. E falando em treinamentos, gente, outra coisa que fiscal pede. Os seus colaboradores são treinados? Ah, eles são, eu treino. E onde estão os registros de treinamento? Eu quero ver esses registros de treinamento. Olha, mais um documento importante de registro. Registrar os treinamentos que você dá para sua equipe. Olha só, a Lari falou, Ana, já pensei em parcerias com locais de dedetização, desinsetização, só que não soube como progredir isso. Natália Ferreira, Kelly Alves, sejam bem-vindas. Lari, esse é um ponto muito importante, eu acho que vai ser muito bacana montar uma live para falar sobre isso com vocês, tá? Vamos, depois vocês me lembram, coloca para mim no direct, porque quando vocês colocam lá no direct, eu vou e aguardo todas essas informações de vocês. Kelly Alves, você quer entrar ao vivo, você pediu uma solicitação, eu não sei se foi enganada, se foi, ó, se você quiser, vou até te mandar. Então, falando em treinamento, gente, os fiscais, eles pedem registros de treinamentos. E Ana, que treinamentos que a gente dá? Oiê, Kelly. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Me conta, você é a Kelly, Kelly. Kelly, você tem alguma dúvida? Você queria conversar alguma coisa com a gente?
É que eu acabei de entrar para assistir. Ah, é que você apertou o botão de solicitação e aí eu falei, Ah, deixa eu aceitar, porque eu acho ótimo quando entra gente aqui para tirar dúvidas. É a primeira sim. vez? É a primeira vez que Sim, você... É, seja bem-vinda. Você é Nutri? sim. E é Nutri de consultoria? Na verdade, eu estou começando agora, né? Ah, que coisa boa. Mas já tomou a decisão de ser consultora. Sim, Muito bem. Bom, então você está me conhecendo muito prazer. Eu sou a Ana Emília, sou prazer. nutricionista como você, né? Sou consultora de alimentos há 20 anos. Então, trabalho tem 20 anos nessa área. E essa semana a gente está fazendo live todos os dias, Kelly. A gente está fazendo as lives de orientação, de aquecimento. Não sei se você já fez sua inscrição no nosso curso gratuito. Semana que vem tem o curso gratuito que vai chegar no seu e-mail. E vai ser um prazer ter você aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, estamos aqui para te responder. Ah, sim, obrigado. Vou continuar Então assistindo. tá. Obrigada eu. Beijo. Beijo. Virgínia Chagas, seja bem-vinda. Olha, Oliveira Jussiele, sou cobaia da Kelly. Mirelle Nutri, Oliveira Jusileia. Oiê, tudo bem, meninas? Viva bem, eu sempre pedi assinatura com o tema do treinamento. Exatamente, tem que ser isso, desse jeitinho. Gente, deixa eu ver aqui, porque não estou conseguindo tirar a Kelly. Não sei se ela saiu. Kelly, você ainda está aí? Tô sim. Você tá vendo um xizinho direito no canto direito da Sim, sua tela? Aperta ele, que aí você sai e você entra de novo, tá bom. tá? Que eu não consigo tirar. Aí. Obrigada, Kelly. Gente, quais são os temas de treinamentos? Que também é outra dúvida que vocês sempre me fazem. Anota aí, caneta, gente. Caneta, caneta na mão. Agentes contaminadores de alimentos. Então, quais são os agentes que contaminam alimentos? Boas práticas de fabricação, correta manipulação de alimentos, doenças causadas pela ingestão de alimentos impróprios para consumo, armazenamento adequado de alimentos, validade de alimentos, controle de temperatura de alimentos, organização de geladeiras, de armários, de prateleiras, organização dos espaços, limpeza, tudo isso são treinamentos. Tudo isso são treinamentos que a gente pode oferecer para os nossos colaboradores, tá? Oi, Manoele, seja bem-vinda. Inclusive, Nutris, quero falar para vocês que tem muitas consultorias surgindo só de treinamentos. Então, se você gosta de dar treinamentos, você pode se especializar nessa área e ser uma consultora só de treinamentos. Porque muitas empresas estão surgindo só de treinamentos, viu? Pode ser uma excelente consultoria. Então, Nutris treinamentos precisam ser registrados. Mais um documento para vocês anotarem aí. E ó, lembrando que esses documentos a gente vai aprofundar mais tudo na semana que vem, na semana do nosso desafio Nutri de consultoria, tá? Outro ponto importante que fiscal olha, gente, anota aí agora. Utensílios e equipamentos. Eles verificam se todos os utensílios e os equipamentos, eles são de material que não compromete a qualidade daquele alimento em termos de contaminação alimentar. Então, precisam ser utensílios que não têm madeira, por exemplo. Nem o cabo da faca pode ser de madeira, viu, gente? Para quem está começando aí na consultoria. Tem que ser liso, tem que ser de um material de fácil limpeza, tem que ser resistente. Os fiscais verificam também se estão em bom estado de conservação, os equipamentos. Lógico, né? Que eles vão verificar se esses equipamentos também estão limpos, não estão com aquelas crostas assim dessa altura de gordura, né? Outros treinamentos, como a Viva Bem Nutrido está falando, higiene pessoal e armazenamento. A Bia pediu para eu repetir, vou repetir. Vamos lá, treinamentos que vocês podem fazer. Higiene pessoal, armazenamento de alimentos, agentes contaminadores de alimentos, manipulação de alimentos correta, boas práticas de fabricação,
doenças causadas pela ingestão de alimentos impróprios para o consumo, validade de alimentos, etiqueta de validade de alimentos, temperatura de alimentos, tudo isso são treinamentos que a gente pode dar. Gente, outra coisa que fiscal olha, lixeiras. Fiscal olha sim se as lixeiras estão nos locais adequados. Ele vai lá e pisa no pedal para ver se o pedal está funcionando. Ele verifica quando ele pisa ali se tem plástico, saco plástico, se aquela lixeira é limpa com frequência, se tá quando ele abre já vê de cara que nunca limpou a lixeira, tá? Então fiscal olha a lixeira sim. Fiscal olha se tem pia de mãos e se aquela saboneteira tem sabonete. Ele vai lá e aperta e ó para ver se tem sabonete caindo na mão dele. Ele verifica se tem papel toalha próximo das pias de higienização de mãos. Tudo isso você tem que verificar também na sua rotina. A Ellen está dizendo assim, verdade, um cliente meu está em desespero por conta do fogão. Eu já tinha avisado que não podia ficar em cima de uma mesa de madeira, mostrei os riscos, mas não aceitou. E a vigilância caiu em cima. É isso, muitas vezes acontece da gente avisar, né? Por isso que uma das estratégias que a gente faz é avisar em relatório, pedindo, solicitando a assinatura do cliente, porque aí a gente tem como comprovar que um dia a gente fez aquela solicitação. A Paula B. Santos, eles também verificam a estrutura física. Sim, exatamente, podem anotar aí, era um próximo item. Inclusive, o papel toalha não pode ser de material reciclado. Exatamente, vocês estão anotando tudo, gente? Viva Bem Nutrido, verificam se os colaboradores estão com toucas e EPIs. Parabéns, Ellen, que você fez isso. Colocou o relatório assinado pelo cliente. Parabéns. Gente, outro ponto que fiscal olha, estoque. Ele vai lá no estoque verificar se os alimentos estão em contato com a parede, se tem alimento no chão, se tem caixa de papelão, se embalagem primária está misturada com embalagem secundária, se você tem material de limpeza misturado com alimentos. Tudo isso o fiscal vai lá olhar. E, gente, meu Deus, um filtro esquisito aqui que apareceu. Peraí, eu cliquei num... Deixa eu mudar aqui. Credo. Ave. Vou deixar nesse aqui. Escuro, mas tá bom. Gente... Eita, onde será, né, Ellen? Que bom, obrigada, Ellen. Então, outro ponto importante que fiscal olha é lá no estoque, tá? Então, estoque, fiscal olha também todos esses pontos e outros também. Por exemplo, validade de alimentos, se tem algum alimento vencido. Ele verifica também se você tem um local adequado para guardar as avarias, alimentos avariados, que não podem ficar misturados com os outros alimentos, tá? Embalagem primária, Flávia, é aquela que está em contato com o alimento. E a embalagem secundária é a que vai guardar o alimento que está na embalagem primária. Vamos pensar o seguinte, você tem caixinhas de leite. O leite está dentro daquela embalagem, então aquela embalagem, a caixinha do leite, é a embalagem primária. Ela está em contato com o alimento. Só que várias caixinhas de leite vão dentro de uma caixa de papelão grande, onde você compra aquela caixa de papelão com 24 embalagens de leite. Essa é a embalagem secundária. A embalagem secundária, né? E aí a gente tem que ver se a embalagem primária e secundária, se ela, por onde elas passaram, elas não podem muitas vezes ficar em contato com o alimento, né? A embalagem secundária especialmente. Por quê? Porque ela estava dentro do caminhão, ela veio da indústria, ela foi num caminhão, ela foi para a transportadora, ela chegou num atacadista, ela foi para o supermercado, até chegar na nossa empresa que a gente está trabalhando. Então, tem todo esse trajeto. Então, a gente tem que tomar o cuidado com as embalagens primárias e secundárias, tá?
Mas, gente, isso é assunto específico de outras lives. Vão colocando no meu direct. Coloca que depois eu vou fazer uma listona de tudo que vocês querem saber para a gente poder falar em lives específicas. Porque às vezes, gente, lembra ontem eu deixei uma caixinha de perguntas. Aceito sugestões para lives. Por quê? Porque eu não sei exatamente o que vocês gostariam mais de saber. E às vezes eu fico falando coisas que eu acho que são importantes, mas tem coisas que vocês gostariam de saber de mim. Então me contem, por favor, tá? Silvane, seja bem-vinda. Amostras, validade, exatamente, PVPS, tudo isso são importantes também que fiscal verifica. Camila Viana, seja bem-vinda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Etiquetas, bem onde a Viva Bem Nutrido falou. Fiscal olha, por exemplo, gente, abre uma geladeira e verifica ali um extrato de tomate que você abriu, seu colaborador abriu e não colocou a data de validade. O fiscal vai canetar isso. Ele vai lá no estoque seco e verifica também que tem lá um pacotão de farinha de trigo numa indústria, numa panificadora, né? E não tem data de validade, foi aberto e tá lá. Então, é preciso verificar as datas de validade dos nossos alimentos fracionados, tá, gente? Isso é muito importante. Fiscal, olha isso. Data de validade de alimentos fracionados. E, gente, muito... deixa eu ver aqui, outra coisa que fiscal olha, que alguém já até falou aí, que está aqui na minha sequência. Estrutura física do lugar. Fiscal olha, gente, se tem infiltração no teto, se tem azulejo quebrado nas paredes, se os interruptores têm aquele espelho para não ficar aquele negócio perigoso, né, para alguém levar choque, se tem fio elétrico solto, se o piso está estragado, se o piso é de material que não é de fácil limpeza. Então, toda a estrutura física o fiscal vai olhar. Ele vai olhar se as janelas ficam abertas. Se elas ficam abertas, tem telas. Se elas estão ajustadas ao batente, se elas ficam bem fechadinhas. Se as portas estão ajustadas ao batente. Então, o fiscal vai olhar toda essa estrutura física de todas as áreas, tá, gente? Desde o recebimento até a entrega. Se as luminárias são embutidas, também vai olhar. Obrigada, Paula Santos. Então, o fiscal verifica todas essas questões de estrutura física. Ana, aonde eu acho tudo isso que o fiscal olha? Gente, na RDC 216. Na RDC 216, você tem tudo que o fiscal olha. Tá tudo lá, tá? E é importante que você tenha esse conhecimento. Por isso que é bacana, sim, pegar a legislação, ler um pouquinho dela de cada dia, procurar entender os termos que você não conhece, procurar saber sobre os termos que você não conhece. Eu, há 1 ano e meio atrás, eu fiz uma série de lives sobre a RDC 216. Então, era de manhã, cedinho, 7 horas da manhã. Eu fazia todo dia, ou era 3, eu não me lembro, 3 ou 4 vezes na semana, eu fazia uma live sobre a RDC 216, destrinchando a RDC. Então, todo dia eu pegava um pedacinho da RDC para a gente ler e entender. Essas lives estão aí no meu YouTube, tem algumas lives também que estão aqui no Instagram, tá? A Esther Reis disse assim, o cliente dificilmente quer fazer essas manutenções. Esther, a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias para trabalhar com os nossos clientes. Passo a passo, a gente vai conquistando e conseguindo mudanças. É muito difícil, gente, que alguém, um cliente da gente, queira simplesmente gastar. Ele vai entender como gastar dinheiro de uma vez só em várias coisas. Então, a gente também entende, é como a gente, né? Alguém pode falar assim, olha, você está precisando ir ao dentista, ir ao oftalmologista, ir ao ginecologista, ir ao ortopedista, ir na RPG, ir no Pilates, ir na academia, e aí você fala que fazer inglês,
porque você vai ter que estudar. E você fala, o quê? Quanto custa tudo isso? Você acha que eu tenho dinheiro para pagar tudo isso? Então, a gente vai priorizando e às vezes a gente vai até se abandonando. E a mesma coisa acontece com os nossos clientes. Por isso que quando a gente entra na consultoria para trabalhar, eu tenho algumas dicas que eu gosto de passar para vocês. Quem são os meus alunos aqui vai lembrar disso. A gente faz um cronograma, a gente faz um plano de ação, a gente aprende a falar com o nosso cliente de uma forma que ele não se sinta agredido, porque é igual assim, eu viro e falo assim, Esther, olha só, já passou da hora, viu, de você ir no dentista, de você ir no oftalmologista, de você colocar o aparelho no dente, de você fazer aí, cortar o cabelo, de você colocar luzes no seu cabelo. Nossa, você tá sem maquiagem? Não, essa roupa tá muito... Você tem que trocar essa roupa, seu calçado tá muito isso. Então, a gente vai encontrando formas de falar o lado ruim do negócio do nosso cliente. Porque, gente, é tão chato quando alguém fala pra gente das coisas ruins, não é? Imagina a gente ficar apontando o dedo pro cliente todo dia daquelas coisas todas. Então, a gente vai encontrando alternativas para conversar com eles, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Isso mesmo, boa ideia, vou ir pedindo aos poucos. A Paula disse assim, Ana, penso em me especializar nessa parte de consultoria e capacitações de empresa junto com meu esposo, que tem uma construtora. Eu faria a parte do que precisava melhorar na estrutura e capacitação. Muito bacana, Paula, excelente ideia. Eu aqui trabalho, não sei qual é a área do seu marido, né? Mas a gente tem aqui também na nossa empresa parceiros, né? Na área de engenharia, de arquitetura, é excelente. Eu acho maravilhosa, viu? Vale a pena pensar bem sobre isso e começar a investir nesse trabalho. Viva Bem Nutrido falou para mim, agora que falou isso das mudanças, ganhei muitos clientes com o 5S. Olha que joia! Exatamente, com fotos de antes e depois. Isso, você vai... Gente, é um trabalho constante. Não queira mudar tudo da noite para o dia, porque você não vai conseguir isso. E você quer ficar lá para sempre. Cliente de segurança de alimentos, eu já contei para vocês, eu tinha cliente de 16, 17 anos, gente, pagando para mim todo mês o meu salário e a gente ali fazendo mudanças devagarzinho. E eu com aquele rendimento fixo todo mês na minha consultoria. Não é perfeito, gente? Então não vamos afobar, vamos passo a passo. Deixa eu ver se tem mais... Ah, gente, ainda tem coisa sim que fiscal olha. Olha, mais algumas coisas que estão aqui. Colaboradores. Então, fiscal vai olhar se os colaboradores estão uniformizados, se eles estão com unhas curtas, sem esmalte, barba, bigode, se está usando, se o uniforme está limpo, se está usando a botinha, e EPIs, e se os exames estão em dia. Mais outro registro, gente. Registro de exames, de ASO, de micológico, de parasitológico. Nutris. E agora eu quero mostrar aqui para vocês, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas esse aqui, olha, é um documento que está aqui da minha cidade, que foi uma intimação. Olha só. Esse é um documento de vigilância sanitária. Eu não sei se todos vocês conhecem. Esse é da Prefeitura de Anápolis, tá vendo? Então, olha só, gente, esse aqui é um documento, eu fui fazendo foto dele por partes. Então, vamos lá. Quando o fiscal chega, impreterivelmente o fiscal vai deixar um documento lá nessa empresa, tá? Então, sempre que, se por acaso, você receber amanhã um WhatsApp de um futuro cliente falando assim... Paula, eu fui visitado pela Vigilância Sanitária e eu queria que você fizesse um orçamento para vir fazer uma consultoria para mim. E aí, o que que eu faço, gente? Primeira providência, eu falo para ele, dá para você me mandar uma foto do que a Vigilância Sanitária te pediu? Do tipo de documento que a Vigilância Sanitária te entregou? Então, deixa eu ver se eu acho aqui o pedaço de cima. Eu fiz uma foto, mas, ó, esse aqui. Olha só, gente, os diversos tipos de documentos que um fiscal pode deixar aí para vocês, lá para o seu futuro cliente. Pode ser uma intimação, como foi o caso desse cliente aqui. Já era uma intimação, é diferente da notificação, tá? Então, notificação, gente, é quando... Eu até anotei aqui que eu gosto de
de conceitos, né? Então, notificar, gente, que vocês estão vendo que tem intimação e notificação. A notificação é quando o fiscal comunica a ocorrência de problemas ou de situações que precisam ser mudados. Então, o fiscal está comunicando. Então, podem ser notificados eventos adversos, queixas técnicas. E é lógico, ele vai fazer uma notificação, ele está te comunicando o que é que você tem de errado e ele vai te dar um prazo para você resolver. Agora, quando ele faz uma intimação, é porque ele já notificou outras vezes e agora ele não está só te comunicando, não. Agora você tem que fazer. É uma intimação, tá? Então, o fiscal pode fazer uma notificação, pode fazer uma intimação. Pode fazer também um auto de infração. O que é isso, gente? Uma multa. Ele pode apreender. O que é isso? Ele pode pegar produtos e tirar dali, apreender aqueles produtos. Ele pode também interditar. Ele pode falar, olha, não funciona, colocar a faixa preta lá. Ele também pode desinterditar. E aí, gente, esses são termos de documentos que o fiscal pode deixar aí para você, tá? Então, sempre que você... e o fiscal nunca pode entrar lá e não deixar um documento. Sempre o fiscal tem que deixar documento lá, tá? Deixa eu ver aqui, a Sabrina falou assim, Ana, para ser consultora é necessário ser nutricionista ou pode ter outra graduação? Pode sim, Sabrina, ter outra graduação, tá? Inclusive administração ou ciências contábeis. Só que você vai ter que fazer cursos que capacitem, ou essa pessoa terá que fazer cursos que a capacitem em boas práticas e segurança de alimentos. Tá? Existem alguns cursos que, se não me engano, a própria Anvisa, no site da Anvisa, libera, tá bom? Então, é possível sim. E aí, gente, toda vez que o fiscal for, ele vai deixar um documento lá, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, uma coisa muito importante que eu demorei para descobrir. Olha só, vê daí, tá escrito assim, disposições legais. Porque aí o fiscal vai colocar o nome do estabelecimento, endereço, CNPJ e tudo mais, e aí ele coloca assim, disposições legais. São as leis pelas quais ele está se baseando para pedir tudo o que ele pediu. Então, você pode ir e olhar e falar assim, nossa, deixa eu ver essa lei que o fiscal colocou aqui, para eu me informar melhor, para ver tudo que o fiscal está pedindo. Aí, gente, vem o corpo, né? Olha só, aqui o fiscal, tudo que ele está pedindo. Por exemplo, ele está pedindo ali o manual de boas práticas em alimento, ele está pedindo procedimentos operacionais padronizados, ele pediu projeto arquitetônico, ele pediu plano de gerenciamento de resíduos, ele pediu para descrever no manual de boas práticas e procedimentos o controle de qualidade, ele pediu para identificar todas as áreas de manipulação, para organizar todos os armários, e ainda tem um continue aí. Então, tá vendo? O fiscal vai colocando tudo o que ele quer. E ao final, gente, sempre ao final, ele vai colocar, deixa eu ver aqui se aparece, bem aqui, e não, peraí, não é esse, será que eu não salvei, gente? Ai, não salvei a foto, mas lá no final tem escrito prazo que o fiscal dá para o cliente resolver as coisas. Fiscal só pode dar no máximo 30 dias, tá, gente? Então, fiscal pode pedir mudança imediata de 24 horas. Pode dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 15 dias, até 30 dias. Meu Deus, mas eu não vou dar conta de resolver tudo em 30 dias. E agora? Agora, o que você vai fazer? Você, como consultora, vai fazer uma prorrogação de prazo. Você vai fazer um documento explicando para o fiscal que o cliente não pôde resolver tudo o que era necessário e que precisa de uma prorrogação de prazo, tá? Então, tem esse mais um documento para consultoria de alimentos. Quanto cobrar de uma consulta desse caso, Ana? Paula, a gente vai falar sobre precificação essa semana.
Essa semana vai ter aula sobre precificação, tá? Então fica de olho aqui que a gente vai ter aula sobre precificação nas nossas lives de aquecimento, porque eu sei o quão importante é para vocês terem essa noção de precificação, tá? Então fica de olho na aula de na live de precificação, eu não tenho certeza se é quarta ou quinta, tá? E aí, gente, como é que a gente faz então, enquanto consultora, para conseguir manter todos aqueles pontos que a gente falou? Olha a quantidade de pontos que nós falamos hoje que o fiscal pode observar, né? Pode observar documentos sanitários, registros, treinamentos, estrutura física, armazenamento, organização, limpeza, gente, aquele tanto de coisa, exames médicos, uso de EPI, uso de uniforme, aquele tanto de coisas que nós falamos aqui. Então, como é que nós, consultoras, podemos usar, podemos deixar tudo isso da forma mais organizada possível para que o fiscal não encontre tantos erros, né? Então, existem estratégias aí, e eu vou contar uma das nossas estratégias que a gente utiliza aqui na Atento e que eu ensino as minhas alunas no curso. Como nós, consultoras, não podemos estar presentes, não podemos, né? Não estamos, não é que não podemos, nós não estamos presentes todos os dias. Se a gente tiver todo dia, a gente não é consultora mais, né? A gente é justamente consultora porque a gente não trabalha todos os dias no mesmo lugar. A gente trabalha cada dia num lugar diferente, cada 3, 4 horas está num cliente diferente. Como vocês viram o método 5 em 15 semana passada, quem está lembrada do método 5 em 15 que eu ensinei vocês, que eu criei esse método? Faturar 5K trabalhando 15 horas por semana. Quem tá aqui, quem estava aqui, quem não tá, tem que assistir essa live, né, gente? Noemi, seja bem-vinda. Então, qual é uma forma que a gente tem para uma estratégia que a gente tem para poder manter tudo isso em dia? Uma das maneiras que a gente tem, gente, é criar um check-up diário. Você cria um checklist, faz um check-up diário e treina alguém da equipe para realizar aquele check-up. Então, quando você faz isso, você treina uma pessoa que vai ser normalmente o líder, pode ser um gerente, às vezes até o próprio dono, e você cria esse check-up para que ele vá marcando e ele não se esqueça do que ele tem que olhar. Porque, gente, até nós nos esquecemos, porque são tantas coisas que a gente tem que olhar, não é verdade? Nós vimos hoje inúmeras situações que a gente precisa de olhar dentro de um serviço de alimentação. Então, nesse caso, o que a gente faz? Faz um check-up e treina uma pessoa, que é normalmente um líder, ou um encarregado, ou outra pessoa, para que ela vá marcando tudo. E quando você chegar na sua visita de consultoria, você verifique quais são os pontos de maior ocorrência de erros. Porque pode ser que essa equipe esteja precisando de mais treinamento. Pode ser que ela esteja precisando só de um incentivo. Pode ser que ela ainda esteja em fase de implantação. Então, dependendo de onde da fase que a gente tiver, a gente vai ter um tipo de conversa diferente com a nossa equipe, tá? Se não tem esse líder, você pode ver se na equipe tem alguém com capacidade para fazer isso. E se não tem, você vai começar passo a passo, devagarzinho, né, Sabrina, a pedir alguém com esse perfil de encarregado para o dono do estabelecimento. E aí, gente, junto com essas lideranças, junto com seus colaboradores, você vai ensiná-los a preencher esse documento. Você vai ensiná-los sobre a importância desses pontos, que não é só porque a vigilância sanitária vai passar, mas principalmente porque eles são agentes de saúde. Nossas equipes promovem saúde através de um alimento seguro. Eles precisam entender isso, nós precisamos treiná-los nisso. E, passo a passo, a gente vai conscientizando as nossas turminhas. Então, a gente sabe que tem empreendedores mais resistentes, que tem colaboradores mais resistentes, mas nós vamos sempre acreditar que essas pessoas podem mudar e que no momento certo elas mudarão com a nossa persistência. Então, é lógico que tem lugares, né, gente? Não vou dizer para vocês, tem lugares que a gente tem que demitir mesmo o cliente. Mas não demitam o cliente antes da hora.
tá? Façam mais esforços, criem dinâmicas diferentes, estratégias diferentes para poder atingir essas pessoas. Por quê? Porque a nossa persistência é que vai salvar vidas. Se todos os clientes a gente olhar e falar assim, ah, esse cliente é muito rebelde, ah, essa equipe é muito isso, eu vou embora daqui, não quero nem saber. Gente, nós estamos abandonando vidas que a gente podia salvar. Porque pode ser que amanhã, com a nossa saída, um alimento contaminado mate uma criança, mate uma pessoa. Vocês sabem que isso é possível. Então, nós somos esse agente de mudança. E a gente sabe o quanto que mudar é difícil. É difícil para a gente também. Então, a gente tem que ter um olhar mais condescendente, uma empatia maior com as nossas equipes e criarmos sempre mais estratégias e formas diferentes para abordar as pessoas, especialmente valorizando essas pessoas, dando a elas a importância que elas têm na cadeia alimentar. Nós precisamos de valorizar essas equipes. Essas mulheres que normalmente levantam madrugada, deixando seus filhos em casa, às vezes sozinhos, trancados, e vão trabalhar o dia inteirinho. Um trabalho, muitas vezes, gente, mal remunerado, mal reconhecido. Então, vamos ser mais condescendentes com a nossa equipe. Pessoas que tiveram pouca qualificação, pouca oportunidade de estudo. Às vezes a gente põe uns papelzinhos lá tão pequenininho, com uns negocinhos, umas letrinhas minúsculas. Gente, essas pessoas nem conseguem entender as letras, às vezes, que a gente escreve. Eles não têm hábito com planilha. Imagine, até nós sofremos com planilhas. Imaginem essas pessoas, gente, que trabalham com cozinhas. A gente quer que eles preencham, não é que a gente quer, eles precisam, né, preencher ali os registros, e a mão deles calejada, grossa, suja de óleo, ou então enrugadinha de tanto mexer com água e sabão, e aí tem que pegar numa caneta, num lápis que não é comum para eles, ir lá e assinar, colocar data de temperatura, validade. Gente, isso não é fácil. Isso não é fácil. A Letícia colocou uma coisa aqui importantíssima: humanização. A humanização dentro dos serviços de alimentação é fundamental. E nós, enquanto nutricionistas, precisamos acordar para isso. Quanto mais humanizados for o nosso serviço, mais resultado nós teremos. Acreditem, tenham certeza disso. Eu aprendi isso muito. No início eu era muito terrível. Eu não tinha essa noção que eu tenho hoje, sabe? Nessa empatia, me colocar no lugar das minhas equipes, dos colaboradores. Eu não tinha isso. E aí hoje eu aprendi e tenho aprendido cada vez mais. Eu sei o quanto isso faz diferença quando a gente começa a trabalhar de uma forma diferente com as nossas equipes. A Viva Bem disse assim: aí que estavam meus medos, Ana, de comprometer meu CRN. Olha, o seu CRN só fica comprometido quando você é RT. Tá? Então, quando você for responsável técnico, Kellen, aí o seu CRN corre mais riscos de ser comprometido. E para que você não comprometa de jeito nenhum, você tem que estar sempre se documentando. Tudo que for feito tem que ser documentado. Isso eu falo bastante para os meus alunos, de que tudo que seja feito seja documentado. Então, não sei se vocês assistiram a semana passada, né? Eu mostrei um dos meus relatórios de visita técnica e nós temos outros modelos também, de forma que tudo é documentado. Porque aí você fica livre desse risco de comprometimento do seu CRN, tá? A Lari diz que tem dificuldade em ser brava. Cuidado, Lari, porque tem uma diferença entre ser brava e ser justa e correta. Tem hora que a gente não precisa de ser brava, mas a gente tem que ser justa. Tem hora que é necessário sim corrigir, tá? E aí, essa hora, não é que a gente esteja sendo brava, a gente está sendo justa. E isso é importante aprender. Por quê? Porque a gente não precisa de ser boazinha, a gente tem que ser correta. E para sermos corretos, é preciso, o primeiro passo, ensinar a equipe. O segundo passo, persistir no ensino. Não é achar que ensinou uma vez e todo mundo já aprendeu. Tem pessoas que são mais lentas para aprender. Tem situações que precisam de mudanças. E aí nós precisamos também entender o tempo da nossa equipe em mudar. Mas isso não significa que a gente vai ficar, passando a mão na cabecinha do povo, não.
tá? Então a gente deixa de ser brava, má, para ser justa, correta, com a lei, com o que a gente pediu, com o que a gente ensinou e com o que a gente orientou, tá? Não que precise, mas ser muito boazinha não ajuda, exatamente, que é o que a gente estava falando. Janice, seja bem-vinda. Sempre foi RT, então realmente é uma grande diferença entre ser RT e ser consultora. Ana, cada lugar que a gente é consultora, somos responsável técnico. Não, consultor não pode ser responsável técnico, tá, Bia? Aí o contrato é diferente. Consultor não está lá para ver as coisas acontecerem. Consultor dá uma consulta. Consultor explica o que é que tem que fazer e vai embora, volta depois para ver se foi feito e qual a nova solução que ele vai dar. Então, se alguém te chamar para ser RT, você não pode ser consultora. O contrato tem que ser de assessoria e quem vai ditar a hora, quantas horas você vai ficar, não é mais você. Aí já é o próprio Conselho Regional de Nutricionistas que vai dizer quantas horas você tem que trabalhar. E aí também outra área, como foi perguntado mais cedo, né? Ciências contábeis, administração não pode ser. Porque aí RT é a responsabilidade exclusiva de um profissional que tem as habilidades de competência para atuar naquele segmento, tá? Jusilene, seja bem-vinda, Nutri Jusilene, Adriana Rocha. Bom, então, gente, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Falou aqui, olha, nosso papel é educar. Nós não podemos obrigar empreendedores a se corrigirem, mas podemos e devemos orientá-los e aprendermos a manter essa orientação, usarmos estratégias novas e diferentes a cada dia para a gente poder realmente manter, orientarmos os nossos empreendedores. E devemos orientá-los sobre multas, sobre riscos sanitários de contaminação, sobre riscos de serem levados para a rede social e terem seus nomes manchados e às vezes até serem banidos mesmo do comércio. E sempre devemos fazer uma pergunta para os empreendedores, né? Vale a pena? Será que vale a pena correr esse risco? Então, é lógico que a gente vai educando esses nossos futuros clientes com ações de segurança de alimentos, organização, limpeza, para colaborar especialmente para o aumento do lucro deles. É importante que a gente mostre que essas ações, elas aumentam o lucro, sim, dos clientes. Às vezes de forma direta e às vezes de forma indireta. Então, tem uma coisa também que muitos donos de estabelecimentos não sabem, é que uma contaminação alimentar pode levá-la ao Tribunal de Justiça, sim. Eles podem responder judicialmente por atos que levaram, que prejudicaram a saúde da população ou de uma pessoa específica e ter que pagar por isso também, gente. E olha, agora, graças a essa crescente popularidade da gastronomia, as pessoas estão muito mais interessadas também em conhecer os ambientes de manipulação. Elas ficam querendo, adoram quando tem aquelas áreas de manipulação com vidro, que elas podem ver o que está acontecendo lá dentro. E, gente, se vocês não sabem, e os nossos clientes não sabem, mas qualquer pessoa pode pedir para entrar a qualquer momento na área de manipulação. Está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, que ele pode pedir para entrar. Então, imagina se um cliente pede para entrar e a cozinha está naquela loucura, aquela sujeira, aquela bagunça, aquela desordem, né? Então, seria um tipo de dano à saúde? Sim, Lari, com certeza. Então, gente, cozinhas sujas, bagunçadas, podem acabar com a reputação de um dos nossos clientes. Isso é triste, gente, eu já vivi essa situação. A certa vez, uma última historinha aqui, só para ilustrar, no ano de 2017, eu moro em Anápolis, que é bem próximo à capital de Goiás, Goiânia. Fica 50 quilômetros, Goiânia daqui. E existia nessa época, final do ano, uma gerente de vigilância sanitária que estava, assim, causando terror.
E era um bom terror, né, gente? Porque ela ia e multava e fechava e interditava todos aqueles lugares que ela já tinha feito notificações e intimações e não tinham sido atendidas. E não estava em processo. Porque a vigilância sanitária também entende que a pessoa não vai mudar tudo de uma vez. Então, se ela pede 10 itens, você consegue arrumar 2, 3, faz um cronograma, justifica, vai arrumando, a vigilância sanitária vai entendendo. Mas o que aconteceu foi que esses lugares, ela pediu 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o lugar nunca fez nada. E aí, gente, ela fez uma busca em massa e interditou inúmeros estabelecimentos, inclusive estabelecimentos famosos de Goiânia. E aí foi uma época que nós fomos para Goiânia, eu e minha equipe, né, aqui na empresa, e nós conquistamos aí uma meia dúzia de clientes, assim, num dia para a noite, porque a gente viu a notícia no jornal, já corremos atrás, já fomos fechando contratos. E teve um restaurante muito tradicional de Goiânia, que ele ficou interditado uma semana. Gente, ele nunca mais recuperou a clientela dele, porque a clientela viu, ele saiu no jornal e estava ali com aquela faixa preta de interdição uma semana. E aí esse cliente não, realmente estava um terror, gente, terrível. E aí nós fizemos ali, eu lembro, nós passamos um final de semana, eu, 2 nutris que eu levei, mais meu marido, mais gente para trabalhar ali na limpeza, na faxina mesmo, a gente ensinando, tirando aqueles cascorões. Ele fez a reforma que pediu, ele resolveu fazer tudo. Mas infelizmente ele teve que fechar. Depois de 2 meses, gente, ele não conseguia mais nem pagar o aluguel. O restaurante estava às moscas. Foi extremamente triste, sabe? A gente se coloca no lugar também, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que muitos não acreditam nisso, mas isso acontece. Por isso que nós precisamos, sabe o quê? Começar a procurar recortes de jornal na internet e enchermos os nossos Instagrams de situações como essas para que os clientes comecem a olhar os nossos Instagrams e falar, nossa, isso acontece mesmo. E a gente também tem essa segurança para falar, sabe? Então, porque realmente isso é possível de acontecer. E olha, gente, hoje eu já passei da minha hora, são 9h40, nós ficamos 1h40 nessa live, tô com medo até do Instagram barrar a gente e não salvar a nossa live. Mores do céu, foi muito boa essa live, para mim pelo menos, eu espero que tenha sido boa para vocês também. A gente falou de muitas coisas e tenho certeza que foram coisas muito importantes, né, para vocês. Lembrando que amanhã a gente está aqui de novo. Lembrando que quem não fez a inscrição para o desafio, faz correndo a inscrição. Fica de olho no e-mail, fica de olho no grupo de WhatsApp. Não sai do grupo de WhatsApp, tá? Porque vai chegar material por lá. E amanhã a gente está aqui de novo junto, tá bom? Morecos! Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Estaremos juntas. E olha, gente, hashtag da live de hoje. Hashtag já sou consultora. Hashtag já sou nutri de consultoria. Tá? Coloca aí a hashtag para no final concorrer aí. Quem assistiu todas as lives e colocou a hashtag da live lá na live salva, participar do sorteio, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus, meus amores. Que bom, Luciana, que você gostou da live. Vi que surgiram uns coraçõezinhos aí agora no final. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Beijoca.